Equilíbrio térmico, se você tiver água quente e água fria, quando você misturar as duas, vai ficar água morna e não vai ficar separado aqui água quente de um lado nem água fria de outro, né? Isso daí a gente vê na segunda lei da termodinâmica, tá? Porque poderia simplesmente a água não se misturar, mas não é isso que acontece na natureza. A lei de zero da termodinâmica parece ser uma coisa bem simples, mas é importantíssima, tá? Aqui diz o seguinte, que se você tem um corpo A em equilíbrio térmico com o corpo C e tem um corpo B em equilíbrio térmico com o corpo C, isso implica que A está em equilíbrio térmico com B, tem a mesma temperatura. Por que é tão importante essa lei de zero da termodinâmica? Mostra que a natureza da temperatura que A tem com C, a natureza da grandeza física que B tem com C, é a mesma que A tem com B. Tá? Aí veio propagação de calor. Também vocês estão careca de saber, né? Na parte da condução, aí, quais são os três meios de propagação de calor? Condução, convecção e radiação. Na condução, lógico que tem que ter um meio material, né? Não se dá no vácuo, você não tem uma vara daqui da Terra até o Sol, não se dá no vácuo, tá? Tem que ter molécula para a propagação por condução. A propagação por convecção também tem que ter o meio físico, porque são moléculas de ar frio que desce, porque tem maior densidade, isso acontece dentro de um refrigerador, por exemplo, no ar-condicionado aqui, e as moléculas de ar quente que estão com maior temperatura vão subindo. Então você vai tendo aqui correntes de convecção. Tá? Então tem que ter molécula, tem que ter a parte física. Agora, a radiação é a única que atravessa o vácuo. A radiação é a única que atravessa o vácuo, mas ela não acontece só no vácuo, tá? Porque tem gente que acha que a radiação é a propagação que ocorre no vácuo. Sim, mas imagina uma coisa, você está viajando e tem uma fogueira de São João, bem grande assim no meio da estrada. Ou então está tendo uma queimada, tá? Você pode fechar o vidro, quando você for passar, você vai sentir o calor daquela queimada. Você sente o calor de uma fogueira de São João e a maneira com que a fogueira de São João está chegando até você, o calor está chegando até você, não é por condução. Você não está botando um garfo, uma haste de madeira até a fogueira. Não é por convecção, porque o ar quente está subindo, não está indo para os lados, né? Então você está perto de uma fogueira de São João, você está se aquecendo por radiação. Então a radiação atravessa o vácuo, mas atravessa qualquer meio assim, tanto a parte de, é, de ar, né? Como também atravessa até parede também, tá? Se você já viu aqueles filmes que a pessoa fica olhando com óculos infravermelho, a pessoa dentro da casa, né? Porque a pessoa está emanando a calor em forma de radiação, quer dizer, nós seres humanos estamos irradiando por radiação, tem partes que a temperatura é maior, tem partes que a temperatura é menor, e é uma espécie de luz, só que atravessa a parede, você consegue ver através da parede. Lógico que se for um chumbo, alguma coisa assim mais resistente, né? Uma porta de um freezer, aí você não consegue ver. Agora aqui uma coisa interessante, veja, grandezas termométricas são aquelas relacionadas com temperatura, com grau de agitação térmica. Então, quando a gente vai pegar um aparelho para medir a temperatura de alguma coisa, e agora vocês estão vendo esse brinquedinho aqui, né? Estão cansados de ver, né? E o pessoal da saúde está usando isso aqui de uma forma totalmente equivocada, né? Eu vou te dizer por quê, tá? Isso daqui é um aparelho que quem já foi na rodoviária, quem já foi passando na... Você está com o carro, vou dizer por que é errado a maneira que eles estão usando, tá?
Você está com o carro com o ar-condicionado ligado, tá? E o ar-condicionado está batendo na tua testa, certo? Aí você para naquelas barreiras sanitárias, aí o camarada aponta para sua testa. Ora, sua testa está gelada. Eu perguntei para a menina, eu digo, minha filha, deu quanto? 32 graus. Eu digo, rapaz, nem defunto tem essa temperatura. Significa que eu estou morto, né? Me empresta aqui esse aparelho. Ela me emprestou. Aí eu botei debaixo do braço, apontei, aí deu 36 graus. É por isso que a gente bota o termômetro debaixo do braço, dentro da boca, né? Em outras cavidades também é utilizado em criança de forma anal e tal. Aqui é um termômetro a gás que é para medir baixíssimas temperaturas. Aqui é um termômetro, é interessante essa maneira dele mandar, que é a álcool, tá? Então o álcool é tingido, tá certo? E é interessante que o seu professor uma vez cometeu um erro bárbaro. Eu fui medir a temperatura de um determinado líquido, né? E tirei o termômetro a álcool de dentro desse líquido para ver o quanto eu estava medindo. E enquanto eu estava olhando, a temperatura diminuindo, 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 eu digo, que danado é isso? Aí eu botei de novo, aí tirei, e quando eu tirava, a temperatura diminuindo, diminuindo, diminuindo. Aí é que eu fui perceber a minha besteira, porque na hora que você tira um termômetro a álcool de dentro do líquido que você está tentando medir, ele começa a evaporar, né? Porque ele, a parte de fora começa a evaporar e começa a diminuir a temperatura. Então, o álcool é muito fácil de mudar a temperatura, tá? Já o mercúrio não, porque também o mercúrio que você bota debaixo do braço, ele tem uma trava de segurança. Então, quer dizer, para você diminuir a temperatura dele, você tem que balançar, né? Então, ele sobe, mas não desce. Por isso que você consegue ver a temperatura. Porque senão ele começava a medir a temperatura ambiente. Na hora que você tirou debaixo do braço, você está com 40 graus de febre. E o ambiente está com, sei lá, 28 graus. Na hora que você tirasse o termômetro a mercúrio, ele começaria a descer. Mas ele tem uma trava, vamos dizer assim, o líquido vai, mas não desce. Só desce quando você balançar, tá? E o termômetro que vocês usam hoje em dia, que é aquele digital, aí já é um processo elétrico. Aí é um capacitor que tem lá dentro e tal, que mede a temperatura e permanece por mais tempo, porque quando ele apita, ele vai ficar mostrando aquela temperatura, independentemente de se a temperatura na extremidade dele baixar ou não. Bem, a gente precisa de alguma coisa que modifique-se com a temperatura para a gente poder medir a temperatura. Então, o álcool aqui se dilata, tá certo? Esse cara está medindo a radiação térmica da testa da pessoa, tá? O mercúrio se dilata. Então, ele tem alguma propriedade que faz com que ele mude as suas características e a gente possa medir de alguma forma, tá? Para a gente medir de alguma forma, a gente tem que pegar alguns pontos. E a gente pegou 2 pontos aqui, na realidade quem pegou foi Celsius, pegou o ponto de gelo e o ponto de vapor. Por quê? Porque é fácil de reproduzir, tá? Hoje em dia é o ponto tríplice da água, onde fica vapor, gelo e líquido ao mesmo tempo, numa determinada pressão, tá? Mas, para nosso efeito didático agora, atual, a gente vai examinar apenas o ponto do gelo e o ponto do vapor. A gente sabe que o ponto do gelo é mais frio do que o ponto do vapor é mais quente. Então, o grau de agitação térmica do vapor é maior do que o ponto de agitação térmica do gelo. Tá? Celsius, no início, colocou 100 graus Celsius para o gelo e 0 para o vapor, porque ele queria que as temperaturas fossem todas só positivas. Mas isso não valia, porque quando passava de 100 graus Celsius, existe temperatura maiores que 100 graus Celsius, né? A temperatura de uma lâmpada incandescente é 2.000 graus Celsius. Temperatura na superfície do Sol é fria, 5.000 graus Celsius, tá? Então não existe limite para cima, tá certo? E existe essa outra escala, que é a Fahrenheit, que a gente estuda apenas porque cai no vestibular e
Ou então, se você for para os Estados Unidos ou Inglaterra, que utilizam, tá? Ou então algumas regiões que são dominadas pela língua inglesa, né? Sei lá, a Guiana inglesa, não sei, a Ilhas Malvinas, né? Aviões, né? Aviões, você entra no avião, tá lá marcando em Celsius, está marcando em Fahrenheit. Aviões utilizam muito pés, o avião está a 33 mil pés, porque os americanos não aceitaram muito bem o sistema internacional que foi feito na França, né? Quem começou foi Napoleão Bonaparte e tal. Bem, então aqui você tem o Celsius pegou o ponto do gelo, chamou de zero, pegou o ponto de vapor e viu que ele quis separar em 100 unidades. Tá? Então, por isso que essa escala é chamada centígrada também. Tá? Esse tamanho, então, ele dividiu em 100 partes. Tá? O tamanho do grau Celsius é o mesmo do Kelvin, que a gente vai ver mais para frente, que é a escala absoluta. Tá? Mas a correspondência com o Fahrenheit não é assim, porque de 32 para 212 são 180. Né? Então, a correspondência é a regra de 3 simples. Você faz C está para 100, é isso aqui. Assim como F menos 32, que você está começando de 32, está para 180, que é de 212, de 32 para 212, dá 180 graus Fahrenheit. Então já vai vendo que o tamanhozinho aqui você dividiu em 180 partes. Aqui você dividiu em 100 partes. Então, cada partezinha dessa é quase metade dessa aqui, né? Você dividiu em 180, aqui você dividiu em 100. Então, o tamanho do grau Fahrenheit não é igual ao tamanho do grau Celsius. Já o tamanho do grau Celsius é igual ao tamanho a gente não chama grau Kelvin, a gente chama Kelvin atualmente, tá? Bem, simplificando 180 por 20 dá 9 e 100 por 20 dá 5. Então, isso daqui é uma maneira de você passar de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius. Isso a gente vai fazer exercício na próxima aula, beleza? Veja só, 0 graus Celsius é uma temperatura relativa, está no meio do caminho. E a escala Celsius é uma escala relativa. Então eu brincava na sala dizendo qual é o dobro de 0 graus Celsius. 0 graus Celsius já está com uma agitação térmica. E já está com a agitação térmica bem alta. Na escala Kelvin é 273 Kelvin. Tá? Então o dobro de 273 vai para 546, né? Então o dobro de 0 graus Celsius é 273 Celsius. Vai lá para 273, ó. Porque aqui, ó, você subiu 273 da menor temperatura possível para o zero, e agora você vai dobrar a temperatura, você vai botar mais 273 também. Porque essa temperatura é uma temperatura relativa, a gente não pode confundir isso. E teve algum aluno, não sei se está aqui presente, por favor, se identifique, que teve uma dúvida num dos problemas que estava usando exatamente a escala relativa. Não pode. Quando você vai dobrar a temperatura, para dobrar a pressão, dobrar o volume, tem que ser a relação com a temperatura absoluta. Tá? A gente usa a temperatura relativa porque a gente está acostumado à temperatura relativa. Então, sua temperatura, a temperatura do corpo humano é 36 graus Celsius e a água ferve a 100 graus Celsius. Mas já era tempo para a gente pensar em trabalhar só com Kelvin, mas é porque fica meio difícil a gente mudar os costumes, né? A temperatura de ferver a água é 373 Kelvin. É a mesma temperatura 100 Celsius, tá? Só que essa daqui começou com 0 e a temperatura que passa do ponto do gelo para o líquido, a fusão da água, é 273 Kelvin. Então, como é que você passa de uma escala para outra? Ora, Kelvin sempre vai ser Celsius mais 273, tá? Porque o tamanho do Celsius é o mesmo tamanho do Kelvin, só que estão defasados 273 graus, tá? Porque essa está começando do zero absoluto.
Essa não. Essa, para chegar na menor temperatura possível, é menos 273 graus Celsius. Tá? Isso a gente vai ver na aula que a gente vai fazer sobre. A gente vai resolver exercício. Vai ser a próxima. Vai ser na quarta-feira. Bem, a gente também viu calor sensível, calor latente. Lembre-se, gente, essa aqui é uma revisão, tá? E eu espero que você esteja entendendo, porque isso aqui é uma revisão. E o pessoal que está estudando, está fazendo esses exercícios, não tem como não estar sabendo, entendeu? Alguém me lembra só de falar sobre essa equação de troca de calor que eu não coloquei aqui, tá? Aqui a gente vai falar sobre calor sensível, calor latente e capacidade térmica. Essas duas últimas aqui eu vou falar depois, tá? Alguém me lembra? Capacidade térmica e equação de troca de calor, tá? Aqui eu vou falar só de calor sensível e calor latente. Calor sensível é quando você muda a temperatura. E calor latente é quando você está mudando de fase, a temperatura não muda. Então, por exemplo, o gelo. Para aumentar a temperatura do gelo, ele está com a temperatura baixa, menos 20 graus Celsius, vai passar para zero. Então, isso é calor sensível, porque está aumentando a temperatura. Agora, na hora que ele está derretendo, está passando, está fundindo o gelo, né? Então está passando de zero para zero, a temperatura é a mesma. Então, isso daqui é o calor latente de fusão do gelo. Tá? E depois você vai esquentar a água que veio do gelo, vai ser calor sensível. Tá? Então, quais são os fatores que influenciam quando você vai esquentar o gelo? O tamanho do gelo, né? A massa do gelo, o coeficiente o calor específico do gelo, quer dizer, porque cada material tem o seu próprio calor específico, e o quanto você vai variar a temperatura do gelo. Esses são os três fatores, tá? E você tem que multiplicar para ver quanta energia que você vai gastar para aquecer o gelo. O gelo se aquece, tá? Você pega gelo do freezer, ele cola na sua mão. Já se você pegar o gelo lá da geladeira, ou então se você deixar o gelo no balcão, daqui a pouco ele não cola mais na sua mão. Então não tem gelo gelado, né? E gelo a 0 graus Celsius quando ele está mudando de fase, tá? Bem, então, enquanto você está aumentando a temperatura, a maneira de você calcular o calor que você está gastando para ele aumentar a temperatura vai ser a massa dele, o calor específico dele e a variação de temperatura. Agora, na hora que ele está derretendo, não está variando a temperatura, então essa temperatura aqui não entra. Vai ser a massa dele, quanto mais gelo para derreter, mais calor você vai ter que fornecer para derreter, e o calor latente de fusão do gelo. Tá? Só por curiosidade, fica em torno de 80 calorias por grau Celsius. Tá? Eu preciso de 80 calorias por grama, tá? 80 calorias para cada grama derretida. Eu preciso gastar, tá? No caso do gelo, da água, tá? Muito bem, então quanto mais massa de gelo tiver para derreter, mais calor eu vou ter que botar. E a outra característica é o calor latente de fusão do gelo. Derreteu o gelo, virou água, está no estado líquido, aí agora começa a esquentar novamente, então tem que ser a massa, calor específico da água e não do gelo mais. Para você ter ideia, da água, por definição, é 1 caloria para cada grama subir cada grau Celsius da água, por definição. O do gelo, o gelo é mais fácil de aquecer, é 0,5 calorias para cada grama aumentar cada grau Celsius. O gelo é mais fácil de aquecer do que a água, tá? Bem, então você tem aqui até que você vai chegar na parte de ebulição. Na parte de ebulição, aí você vai ficar com 100 graus Celsius, em estado de ebulição lá constante, e você vai usar o quê? A massa e o calor latente de evaporação, de vaporização, de ebulição, tá? Que no caso é 540 calorias para cada grama. Eu quis falar que o gelo é 80 calorias para derreter, só para dar uma comparada
para a água virar vapor, cada graminha de água que vira vapor tira 540 calorias para virar vapor, tá? Beleza? Então, isso aqui é um resumo. A gente já vai falar de capacidade térmica e equação de troca de calor, tá? Então, pronto. Então, vamos falar de capacidade térmica e troca de calor, tá? Então, a capacidade térmica vai ser, aí vai ser um Czão grande, que vai ser a relação entre a quantidade de calor que eu utilizo para mudar a temperatura. Somente vai ser a relação entre a caloria que eu preciso para mudar a temperatura, caloria por grau Celsius, tá? Ora, a gente viu que a quantidade de calor é igual à massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, né? Então, veja o seguinte, se eu pegar essa variação de temperatura e passar para aqui para baixo dividindo, tá? Eu vou ter que Q sobre delta variação de temperatura, o calor sobre a variação de temperatura é a massa vezes o calor específico. Ora, mas a gente acabou de ver que a capacidade térmica é quantas calorias eu preciso para mudar a temperatura. Então, por que isso é importante? Veja, você pode ter dois corpos diferentes e cada corpo tem seu calor específico diferente. A água é mais difícil de aquecer do que o ferro, por exemplo. O calor específico da água é 1 caloria para cada grama subir cada grau Celsius, enquanto que o do ferro é 0,1 caloria para cada grama subir cada grau Celsius. Mas pode ser que os dois tenham a mesma capacidade térmica. Já que o ferro é 10 vezes mais fácil de aquecer do que a água, é eu só pegar a massa de água, a massa de ferro e subir. Vou dar uma explicação. Vou dar uma explicação aqui numérica, tá? O calor específico da água é 1 caloria para cada grama subir cada grau Celsius, tá certo? Beleza? Isso é daqui da água. Vou botar H2O. Enquanto que o do ferro, o calor específico do ferro é 1/10 disso, é 0,1, ou seja, eu só preciso de 0,1 calorias para cada grama subir cada grau Celsius. Então, se eu pegar a mesma massa de água, se eu pegar 1 grama de água e pegar 1 grama de ferro, ora, eu preciso botar menos caloria para aquecer o ferro do que para aquecer a água, né? Mas se eu pegar a massa de água, tá? A massa de água, e pegar, vamos botar, sei lá, 20 gramas, e eu pegar a massa de ferro e eu botar 10 vezes maior, vê só, 10 vezes maior, 200 gramas de ferro, eu peguei 20 gramas de água e peguei 200 gramas de ferro. Então, ó, a capacidade térmica eu também posso representar como a massa vezes o calor específico. Então, qual é a capacidade térmica dessa quantidade de água? A capacidade térmica dessa quantidade de água que eu vou colocar vai ser 20 gramas vezes 1. Eu não vou botar as unidades aqui, não, só para não confundir muito. Vezes 1, né? Ou seja, a capacidade térmica dele vai ser 20 calorias por grau Celsius, né? Qual vai ser a capacidade térmica do ferro? Vê, eu botei 10 vezes mais ferro. Botei 10 vezes mais ferro. Mas só que o calor específico do ferro é 10 vezes menor. Então, também vai ter a mesma capacidade térmica. Então, significa na prática que se você pegar 1 quilo de água e 10 quilos de ferro, eles têm a mesma dificuldade de se esquentar, tá? Eles têm a mesma capacidade térmica, embora os calores específicos sejam diferentes, tá? O ferro é mais fácil de aquecer, mas se eu tiver muito mais ferro, 10 vezes mais ferro do que a água, embora ele seja mais fácil de aquecer, eu tenho mais massa de ferro para aquecer. Então, a capacidade térmica do ferro
vai ser igual à capacidade térmica da água, tá? Nesse caso. E muita... Professor, Pois não, quem está é, falando? desculpa atrapalhar o senhor, mas Não, não, eu quero que atrapalhe. de onde saiu esse 0,1? Esse 0,1 foi daqui, ó. Esse 0,1 foi daqui, porque ó, a capacidade térmica a gente definiu como sendo a quantidade de calor que eu tenho para variar a temperatura, não é isso? Mas eu Isso. também tenho que, pelo calor sensível, a quantidade de calor depende da massa, calor específico, variação de temperatura, não é isso? Isso. Se eu pegar essa variação de temperatura e passar para cá, para baixo, dividindo, eu vou ficar com isso aqui, né? Concorda? Passei para cá Uhum. dividindo. Vai ser o quê? A massa vezes calor específico, não é isso? Uhum. Ora, mas quem é que eu estou chamando de quantidade de calor por temperatura? Não é capacidade térmica? Então, eu posso dizer que a capacidade térmica é essa fórmula aqui, como eu posso dizer que a capacidade térmica também é a massa vezes o calor específico, entendeu? Eu posso utilizar tanto uma quanto a outra, certo? Então, o que eu quis falar sobre equivalentes da água é o seguinte: 200 gramas de ferro tem a mesma capacidade térmica do que 20 gramas de água. Porque o ferro é 10 vezes mais fácil de aquecer, o calor específico dele é 0,1. E quando eu pego a massa do ferro e multiplico pelo calor específico do ferro, quando eu faço essa multiplicação, se eu tiver 10 vezes mais ferro do que água, eu vou ter a mesma capacidade térmica da água. A capacidade térmica é a dificuldade que o cara tem de se aquecer ou de se esfriar, certo? Então, como o ferro é mais fácil de ser aquecido do que a água, então imagine o seguinte, ó. Vamos pegar aqui, a água normalmente tem que ter um recipiente, né? Então, eu peguei aqui 20 gramas de água, tá certo? E aqui eu vou pegar 200 gramas de ferro, entendeu? 200 gramas de ferro. Ora, mas o calor específico da água é somente uma caloria para cada grama subir cada grau Celsius. O calor específico do ferro é 0,1. É mais fácil de aquecer, não é isso? Concorda que o ferro é mais fácil de aquecer? Mas se eu pego uma tonelada de ferro, se eu pego muito mais ferro para aquecer, ele vai ter a mesma dificuldade da água, entendeu? O ferro, a característica do ferro é que o ferro é mais fácil de aquecer. Mas, se eu pego mais ferro para aquecer, vai chegar num ponto que ele tem a mesma dificuldade de aquecimento que a água tem. Então, se eu tenho uma determinada quantidade de água, que é mais difícil de aquecer, e eu tenho uma determinada quantidade de ferro, que é mais fácil de aquecer, mas eu tenho muito mais ferro do que água, aí os dois podem ter a mesma dificuldade de aquecer, entendeu? Esse cara é mais fácil de aquecer, mas eu tenho mais massa. Esse cara é mais difícil de aquecer, mas eu tenho menos massa. Então, o produto da massa vezes o calor específico do material é o que vai dar a capacidade térmica também, tá? Deu para entender, não? Um é mais fácil de aquecer, mas eu tenho mais massa. O outro é mais difícil de aquecer. A água é mais difícil de aquecer, mas eu tenho menos massa. Então a dificuldade dos dois de aquecer é igual, entendeu? Entendeu não? Quem que estava falando? Quem que tinha perguntado? Entendi sim, professor. Ah, Obrigado. entendeu? Beleza. Mais alguém quer entrar nesse assunto? Então, uma coisa foi a capacidade térmica, tá? E a outra coisa que eu queria falar, assim, é o equilíbrio térmico. Então, a gente vai finalizar, porque é o seguinte, eu vou dar mais a parte prática na hora do exercício, tá? E é a troca de calor, tá? Então,
A troca de calor, veja só, essa letra grega aqui, a gente vai utilizar quando é soma, tá? Soma. Isso aqui é a mesma coisa de botar soma, tá? Então, a soma de todos os calores cedidos. Então, todo mundo está cedendo calor. Você tem uma caixa aqui e está jogando um bocado de coisa aqui dentro. Tá botando um bocado de coisa aqui dentro. Tem umas coisas que estão mais quentes do que outras, tá? Depois de algum tempo, vai estar todo mundo na mesma temperatura, né? Uns porque deram calor, outras porque receberam calor, concorda? Quem dá calor é quem tem mais temperatura. Quem recebe calor é quem tem menos temperatura. Nesse balaio de gato aqui, quando você mistura uma pedra com uma temperatura muito elevada, misturada com outra bem fria, etc e tal, e você mistura com água e bota tudo aqui no balaio de gato, se você esperar um tempo, vai ter uma hora que todo mundo vai estar na mesma temperatura que a gente chamou de equilíbrio térmico. Você lembra daquilo que a gente jogou dentro do recipiente? A gente jogou água dentro do recipiente, é o equilíbrio térmico. Então, a soma de todos os calores cedidos, se o cara cedeu, é porque foi para algum lugar. Mas a soma de todos os calores recebidos dentro de um recipiente fechado vai ser igual a zero. Porque o que um deu, se eu passar para lá, vai ficar o sinal negativo, né? O calor que um cedeu foi exatamente o que o outro recebeu, entendeu? Não tem como você tem um cara que está com a temperatura 1 e a temperatura 1 é maior do que a temperatura 2, tá? Então, e tem outro cara com a temperatura 2, tá? Se você colocar com algum tipo de contato que eles possam se comunicar de forma calorífica, o que vai acontecer? Vai haver uma passagem de calor de quem tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Tá? Então, o calor que está saindo desse corpo 1, o calor que está saindo desse corpo 1, vai ser exatamente igual ao calor que está chegando no corpo 2. Tá? Então, eu posso dizer que está saindo, eu posso dizer como negativo, e o que está chegando como positivo. Mas, em módulo, Q1 vai ser igual a Q2, tá? Não tem como o calor, se ele não está jogando para o meio ambiente, só está trocando calor entre os dois, depois de algum tempo, a temperatura de um vai ser igual, depois de algum tempo, a temperatura de um vai ser igual à temperatura de dois, porque eles vão entrar em equilíbrio térmico, entendeu? O que tem maior temperatura vai ceder calor para o que tem menor temperatura até que haja o equilíbrio térmico. Quando houver o equilíbrio térmico, aí não tem mais como você transmitir calor, tá certo? Então, enquanto está um cedendo, o outro está recebendo. Então, a quantidade que um cedeu é igual à quantidade que o outro recebeu. Tá? A quantidade que um cedeu é igual à quantidade que um... Em módulo, né? Lógico que se um está cedendo, estou botando negativo para um, o outro vai ser positivo. Por isso que a soma dá zero, tá? Alguém não entendeu essa parte aqui? Tá? Como é que você calcula o calor cedido e o calor recebido? Aí a gente vai ver na aula de exercício, tá? Você vai pegar o MC delta teta de 1, tá? Vai somar com M, vamos supor que seja só dois materiais, tá? MC delta teta de outro e vai dar zero, tá? Basicamente vai ser isso aqui, tá? Pode ficar mais difícil quando você muda de fase e tal. Você tem que saber aonde vai se dar o equilíbrio térmico. Então, você vai ter um certo calor para mudar de fase e tudo e tal. Mas, basicamente, a soma de todos os calores cedidos mais a soma de todos os calores recebidos é igual a... Isso é basicamente, é intuitivo isso, né? Lógico, se deu para alguém. E só se está em comunicação só entre os dois, o que deu tá saindo dele.
e está chegando em quem? Está chegando em alguém. Então, o outro está recebendo. A quantidade do cara que deu é exatamente a quantidade do cara que recebeu com sinais trocados, né? Isso é bem óbvio, concorda? Fica mais difícil quando a gente for fazer a conta para saber, por exemplo, você tem gelo, você tem aqui um recipiente, tá? E você tem gelo a menos 20 graus Celsius, tá? Não vou fazer esse problema agora não. E você bota uma determinada massa de gelo e você bota água lá a 60 graus Celsius, tá? Bem, esse gelo vai receber calor para ficar zero, depois vai receber calor para derreter, né? Então, aí a gente vai calcular o calor, a temperatura final. Mas no final das contas, o gelo está recebendo calor, então ele vai receber calor para chegar em zero, vai receber calor para derreter, e depois a água derretida que veio do gelo vai receber calor para entrar em equilíbrio térmico com a água que está jogada aqui no recipiente, tá? A gente não vai ver esse problema agora, tá? A gente vai ver passo a passo em outra aula. Na próxima aula, né? A gente só tem 2 aulas para ver isso. Então a gente não pode ir assim, ficar particularizando o caso. O que é importante você saber é que o calor cedido é igual ao calor recebido, só que com sinais trocados. De quem? De quem tem maior temperatura para que tem menor temperatura. Até que haja o quê? Até que haja o equilíbrio térmico. Quando houver o equilíbrio térmico, aí a quantidade de calor trocada vai cessar, vamos dizer assim, tá? Na realidade, continua tendo a troca de calor, mas só que a troca de calor passa a ser exatamente a mesma, tá? Porque eles estão na mesma temperatura. Enquanto um está com a maior temperatura do que o outro, quem está com maior temperatura está mandando calor para quem tem menor temperatura até que haja o equilíbrio térmico, tá? Alguém quer se pronunciar quanto a isso? Tudo certo, professor. Tá tudo certo? Beleza. Então, vamos falar. Eu estava querendo incluir também a parte de dilatação térmica, e eu vou incluir só a dilatação térmica linear, tá? Vou fazer a revisão bem rápida, dilatação térmica linear, tá? Então, quando você tem um fio, você tem uma baixa de... Aí você aquece-se, ele vai aumentar de tamanho, tá? Então a gente vai chamar de ΔL. Aqui é o comprimento inicial, ΔL, e aqui tudo comprimento final, tá? Então, lógico que o comprimento final vai ser o comprimento inicial mais o quanto ele aumentou de tamanho devido ao aquecimento. Normalmente uma barra de ferro, alguma coisa, quando é aquecida, aumenta de tamanho. Normalmente. Existem exceções, tá? Muito bem, mas a maioria dos casos ela aumenta, tá? E quais são os fatores que vão influenciar nessa variação do comprimento? Ora, se o comprimento inicial for muito grande, essa variação também vai ser muito grande. Por exemplo, um cara com 100 metros varia 10%, então varia 10 metros. O cara com 1 metro varia 10%, vai variar 1 decímetro. Então esse ΔL vai depender do comprimento inicial. Quanto maior o comprimento inicial, maior vai ser essa variação. A outra variação, o outro fator é a variação de temperatura. Quanto maior eu vario a temperatura, maior vai ser essa variação. E o outro fator é a característica de cada material, que eu vou chamar de coeficiente de dilatação linear, alfa. Pronto. Então a gente aqui já tem a formulinha, tá? E essa formulinha eu não vou explicar muito a matemática, mas ΔL é o comprimento final menos o comprimento inicial. Isso é ΔL, né? Concorda? Então, eu posso dizer que a variação
do comprimento depende do coeficiente de dilatação linear, do comprimento inicial e da variação de temperatura. Eu posso passar esse L0 para cá somando, não é isso? Ele não está subtraindo, eu posso passar para cá somando. Então, o comprimento final vai ser L0 mais alfa L0 delta teta. Apenas passei para cá somando. Agora eu posso botar esse L0 em evidência. Então, eu tenho que o comprimento final é L0, 1 mais alfa delta teta. Tá? Então, isso aqui é outra fórmula que a gente utiliza bastante, tá? Principalmente quando a gente vai calcular o coeficiente de dilatação superficial e o volumétrico. Então, nessa revisão, eu não vou entrar na questão da dilatação volumétrica, nem superficial, nem na dilatação anômala da água, tá certo? Que Professor, é muito importante. dá licença. O senhor, Clarissa, o senhor pode Oi? repetir o que é delta e Posso, alfa? posso. É o seguinte, veja só, a gente usa a letra grega porque, deixa eu botar outra cor. A gente usa a letra grega porque eu podia botar assim, ó, D, de diferença, entendeu? Diferença de comprimento. Ora, a diferença de comprimento, vamos supor, você estava com 100 metros e agora você está com 110 metros, certo? É Clarissa, é? Foi Clarissa? Isso. Clarissa, você tá com 100 metros, agora você está com 110 metros. Quanto você variou? 10. 10. Então, veja só, como é que você faz essa conta? Você vai pegar o comprimento final e subtrair do comprimento inicial, certo? Assim, essa é a diferença, tá? 10 metros é a diferença, tá? Então, Não, isso eu entendo, que o não, não. o- Não, o que eu quero falar é o seguinte, por que eu uso a letra delta, tá? Eu podia usar a letra D, eu podia escrever diferença. Eu podia escrever diferença. Delta significa diferença, só isso. Diferença do comprimento. Vai ser o comprimento final, que eu estou chamando de L, menos o comprimento inicial, que eu estou chamando de L0, entendeu? Essa diferença, delta significa diferença. Essa diferença entre o final e o inicial é o quanto variou. Então, eu botei um exemplo aqui para você ver. O final é esse aqui, o comprimento final. O inicial, ele estava inicialmente em 100. Foi para 110, então variou 10. Aqui é o meu ΔL. ΔL vai ser o final menos o inicial. Tá? Beleza? Entendeu essa parte? Hein, Clarice? sim. Beleza. Agora vamos ver o que é alfa. Alfa é o seguinte. Assim como o calor específico, todos os materiais se dilatam de maneiras diferentes e, dependendo da temperatura, até modifica a sua maneira de se dilatar. Tá? Então, o coeficiente de dilatação do ferro é diferente do coeficiente de dilatação do alumínio, a maneira que a água se dilata é diferente, é tudo diferente, tá? Cada um tem o seu, tá? É a característica dele, tá certo? Então, veja, para eu variar o comprimento, eu tenho que variar a temperatura. Isso é implícito no caso você está variando o comprimento, então você tem que. É porque você variou a temperatura. Então, quanto mais você variar a temperatura, mais você vai variar o comprimento. Isso daí é meio que intuitivo, né? Então, você bota um fogo aqui. Aí esse cara vai se dilatar. A dilatação, que eu estou chamando de ΔL, é a diferença entre o comprimento final, que eu estou chamando de L, menos o comprimento inicial, vai dar essa diferença aqui. Isso aqui eu estou chamando de diferença. Tá? Quanto maior a variação de temperatura aqui, quanto maior a variação de temperatura nessa barra, mais ele vai se dilatar. Então, isso daqui é meio que intuitivo. Agora, percentualmente falando,
uma barra de 100 metros aumentar 10 metros, aumentou 10 metros, aumentou 10%, concorda? Agora, se fosse, desculpa, 100 metros, foi para 110 metros, aumentou 10 metros, que é 10% de 100, né? Agora, se ela tivesse 100 centímetros, tá? E fosse para 110 centímetros, tá? Ela também aumentou 10%, concorda? Ela aumentou 10%, mas os 10% aqui é 10 centímetros somente, entendeu? Então, o comprimento final, essa variação aqui, ΔL, vai depender do comprimento inicial. Quanto maior for o comprimento inicial, ó, esse cara é 100 metros, maior vai ser a variação do comprimento final dele, entendeu? Aqui, ó, meu comprimento inicial aqui é 100 centímetros. Eu variei somente 10 centímetros. É a mesma haste de ferro, variou 10%. É a mesma haste de ferro. Só que essa daqui, por ter um comprimento inicial maior, vai ter uma variação maior. Essa daqui, por ter um comprimento inicial menor, vai ter uma variação menor. Então, a variação final também depende do comprimento inicial da haste, do ferro, do fio, entendeu? Quanto maior, maior vai ser a variação, entendeu? Embora que percentualmente varia a mesma coisa, mas numericamente varia mais, porque o comprimento inicial é maior, variou mais, entendeu? Esse de 100 metros variou 10 metros. Esse de 100 centímetros variou 10 centímetros. Beleza? Entendeu até aqui, Clarissa? Porque eu estou querendo chegar aqui. Sim. Beleza. Então, para a gente ter a variação do comprimento final, a variação do comprimento, a gente vai ter que ter a variação de temperatura. O comprimento inicial também influencia. Quem é maior varia mais. Então, também influencia. Então, tem que estar na minha equação. E a outra é a característica do material. A característica. A água se dilata diferente. Por exemplo, se você botar a água até a beirada, eu não sei, normalmente o líquido se dilata mais. De uma panela, bota até a beirada mesmo. Bota no fogo, eu acho que ela começa a transbordar. Porque eu acho que a água dilata mais do que o ferro, que é a panela de ferro, que seja, que a contém. Por quê? Porque um tem a característica diferente do outro. Se eles se dilatassem iguais, por exemplo, você pegasse aqui, botasse água aqui. Se eles se dilatassem iguais, se a água se dilatasse exatamente igual ao recipiente, eles apenas iam aumentar de tamanho. Ora, a variação de temperatura foi a mesma. O tamanho inicial é o mesmo. Por que a água transborda? Por que a água vai transbordar? Porque a água tem uma característica diferente do ferro. Aqui eu estou supondo, tá? A característica da água é que ela com a mesma variação de temperatura e o mesmo tamanho, ela se dilata mais do que o ferro, entendeu? Então ela vai extravasar. E quem dá essa característica é o coeficiente de dilatação térmica, tá? Que a gente está chamando de alfa. Então, a variação do comprimento final depende da variação da temperatura. Quanto mais você varia a temperatura, mais varia o comprimento de determinada coisa. Depende do comprimento inicial. Quanto maior for o cara, maior vai ser a dilatação. Tá? Depende do comprimento inicial. E depende da característica dele, se ele se dilata muito ou pouco. Cada um tem o seu. Quer ver? Deixa eu botar aqui na internet. Botar aqui. Deixa eu botar aqui na internet. Botar aqui coeficiente de dilatação térmica. Botar aqui tabela do metais. Botar todos os metais, tá? Aqui, ó, o ouro, ele tem esse coeficiente de dilatação linear, 15 vezes 10 a menos 6. O cobre se dilata mais que o ouro. Então, se você tiver o mesmo tamanho de ouro, com a mesma variação de temperatura
do ouro, o cobre vai se dilatar mais porque ele tem um coeficiente maior. Já a prata tem mais ainda, o alumínio mais ainda, tá? O alumínio de 15 para 22 dá 7 e 5, aumenta 50% a mais. Então, por exemplo, se você tiver o volume de ouro, o volume de 1 litro, volume, tá? O volume de 1 litro de ouro, e o mesmo volume de alumínio, tá? Se você for aumentar a temperatura do ouro, o alumínio aumenta 50% a mais, entendeu? Então, se você botar alumínio dentro de um recipiente de ouro, ele vai explodir o recipiente de ouro, porque ele se dilata mais do que o ouro. É porque ele é maior? Não, está do mesmo tamanho. Tá? Você encheu de alumínio um recipiente de ouro. É porque variou a temperatura mais? Não, não é porque variou a temperatura mais, os dois variaram a mesma temperatura. É por quê? Porque o alumínio tem a característica dele, o coeficiente de dilatação dele é maior do que o coeficiente de dilatação do ouro. Então, quem tem maior coeficiente de dilatação vai variar mais o comprimento. Compreendeu essa parte? Sim. Beleza. Já tá tudo explicado. Tá? Beleza. Agora, eu estou preocupado que a gente tem... vamos lá, porque uma das partes mais importantes da termologia é a parte da primeira lei da termodinâmica. Então, eu vou tentar explicar de uma maneira mais simples possível, tá? A parte da primeira lei da termodinâmica é para funcionamento das máquinas. Então, vê se você me acompanha, tá? Eu vou tentar colocar de uma maneira bem simples o funcionamento de uma máquina, tá? Eu vou pegar um êmbolo aqui, uma espécie de seringa, a parte de fora, o recipiente da seringa aqui, tá? E vou colocar um êmbolo aqui dentro da seringa, tá? Só que esse vai ter uma... Deixa eu botar para ficar retinho, porque fica mais bonitinho. Aqui você tem uma haste, tá? Aqui você tem uma haste. Só que essa haste, você quer que gire uma roda. Pronto, aqui está a roda. O que você quer é que a locomotiva funcione. Então, na hora que essa haste empurra essa roda de tal forma que ela gira. Mas depois que girar, ela pega por baixo. Aí se eu pegar essa haste e retrair ela, eu estou puxando a roda para ela ir para fora também. Aqui, ó, a roda. Vamos pegar aqui. Ixi, Maria, deixa eu botar o desenho um pouquinho melhor. Vamos pegar, aqui está a roda, tá? Aqui está os raios da roda, tá certo? Aqui está os raios da roda. E vocês já viram a locomotiva. Então, se eu pegar e empurrar esse raio aqui, eu estou empurrando, né? Aí a roda vai tentar girar no sentido horário, não é isso? Mas vamos supor que esse cara gire junto com a roda. Quando chegar aqui, eu pego e puxo, entendeu? Eu pego e puxo, vê. Esse cara, se eu ficar indo para frente, para trás, dessa forma, quando for para frente, eu empurro por cima. Quando for para trás, eu puxo por baixo. Quando for para frente, eu empurro por cima. Quando for para baixo, quando for para trás, eu empurro por baixo, eu puxo por baixo. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo essa roda girar, não é isso? Concorda? Isso é um princípio de funcionamento bem básico de uma locomotiva, tá? E como é que a gente vai fazer isso, tá? Então aqui você tem o seu recipiente, tá? Aqui você tem o seu recipiente, tá? E aqui você tem o êmbolo, né? Tá certo? E aqui você vai ter uma coisa que vai praticar uma força. Essa força vai empurrar uma coisa, e como esse êmbolo está aumentando, de tamanho, eu vou botar em outra cor agora. Como esse êmbolo está aumentando de tamanho, isso aqui, ó, numa segunda situação, o êmbolo foi para essa parte aqui, tá? O êmbolo foi para essa parte aqui. Então, vou botar aqui mais para cima, esse cara andou uma determinada distância, D. Vamos chamar distância, essa distância D, né?
Então eu tenho a força e a distância. Isso é o que a gente chama de trabalho. Tá? E vocês estudaram lá no primeiro ano. Se não estudaram, era para ter estudado. Que força vezes deslocamento é trabalho. Tá? Se você tem alguém caindo de um prédio, a gravidade está fazendo trabalho. Você tem a massa, você tem a gravidade, massa vezes aceleração é força. E vezes a altura vai te dar o trabalho, que é a energia potencial gravitacional que você tinha lá em cima, vai realizar um trabalho que vai fazer você cair. Chegar lá embaixo, você vai se esborrachar, porque está transformando a energia potencial gravitacional em energia cinética. Então é uma variação de energia, né? Então quando você tem a força, que no caso aqui é a massa vezes a aceleração da gravidade, é a força gravitacional, tá? Força gravitacional. Vezes a distância que você está caindo, isso é o trabalho realizado pela gravidade, tá? Força vezes deslocamento. Então, força vezes deslocamento está fazendo essa locomotiva funcionar. Do mesmo jeito que a gravidade está fazendo você cair do prédio. Força vezes deslocamento, está realizando um trabalho. Tá? Então, eu estou gastando energia. Está relacionado com a energia. Força vezes deslocamento, força vezes deslocamento, força vezes deslocamento. Só que o que acontece na parte da termodinâmica é o seguinte, veja, esse êmbolo tinha um volume inicial, né? Vamos chamar de V0. Tá? Depois que eu esquentei, aí eu jogo um fogo aqui. Então eu joguei um Qzinho aqui, tá? Joguei um Qzinho aqui, tá? Joguei calor aqui. O que aconteceu com essas moléculas do ar? Elas aqueceram, né? Elas aqueceram, se elas têm um ponto para expandir, elas vão expandir. Se elas vão expandir, elas vão percorrer essa distância D, tá certo? Ora, ela percorre essa distância D, agora está ocupando um volume maior. Então houve uma variação de volume, né? O volume final menos o volume inicial. Está vendo o delta aparecendo aqui como variação? Variação, a diferença, eu estou colocando sempre como a letra delta. É volume final menos inicial. Bem, o que isso tem a ver com o funcionamento da nossa locomotiva? A gente quer realizar trabalho, a gente quer gastar energia para a locomotiva ir. A gente já viu que força vezes deslocamento é trabalho. Só que tem uma coisa. A gente, quando vai definir pressão de qualquer coisa, pressão atmosférica, pressão de qualquer coisa é força sobre área. Tá? E o volume, a maneira de você calcular o volume de alguma coisa, você pode pegar a área da base vezes o comprimento, e a área da base vezes o comprimento, tá? Vezes o tamanho, vamos botar aqui L, tá? É assim que você calcula o volume de alguma coisa, tá? Então, se você quer calcular o volume de um cilindro, tá? Você pega a área da base e multiplica pela altura que você tem um volume, tá? Isso é como a gente calcula o volume, tá certo? E o que é que isso tem a ver com o trabalho? Aí veja a brincadeira que eu vou fazer aqui, tá? Veja só, aqui é uma equação, trabalho é força vezes deslocamento. Eu vou dividir pela área e vou multiplicar pela área, tá? Vou dividir pela área e vou multiplicar pela área. Então eu não fiz nada, né? Concorda? Porque se eu pego numa multiplicação, eu divido por um número e multiplico pelo mesmo número, eu não alterei a multiplicação. Mas agora eu fiquei com o trabalho, pressão vezes esse D, essa distância daqui para cá, vezes a área continua sempre a mesma, né? A área do êmbolo continua sendo a mesma. Quem varia é apenas o D, concorda? É a variação desse êmbolo aqui, né? Ora, mas variou o quê? O volume, é ou não é? Variou o volume porque variou apenas o D. A área não variou. Essa área é fixa, igual a essa área daqui, que vai me dar a pressão. Então, esse D vezes A, eu posso dizer que é exatamente o quê?
Esse D, eu botei variação de D, mas eu forcei um pouquinho a barra, mas só para entender que esse D aqui, na realidade, é a variação daqui para cá. Variação de quê? A área é a mesma, você está variando o quê? Você está variando o volume. Você está indo volume final menos o volume inicial. Então, o trabalho também pode ser dado como pressão vezes a variação do volume. Então, por que isso é tão importante na primeira lei da termodinâmica? Porque a gente relacionou pressão de um gás, variação do volume de um gás, com o trabalho realizado pelo gás. Nesse caso aí foi pelo gás. Ora, mas o que acontece é o seguinte, na hora que você fornece caloria ao gás, agora presta bastante atenção agora. Na hora que você fornece caloria no gás, o que acontece? Você vai aumentar a energia interna das moléculas do gás. Se esse êmbolo tivesse travado aqui, essas moléculas iam aumentar de temperatura, elas iam ficar doidonas, né? Você aumentaria o quê? A energia interna, concorda? Então, na hora que você fornece calor, você aumenta a energia interna, vamos chamar de ΔU. Mas uma parte dessa energia que você está fornecendo foi para aquecer o gás, mas uma parte foi para realizar trabalho. Então, uma parte você não está realizando toda para aquecer o gás. Uma parte você está perdendo para realizar trabalho. Esse sinal de menos ou de mais e a maneira que você coloca essa fórmula, isso é tudo relativo, porque você, quando você está murchando, quando você está empurrando, quando a locomotiva vai e volta, né? Quando ela está voltando, você está realizando trabalho sobre o gás. Então, isso aqui seria um mais. Você aumentaria essa energia interna. Quando você está expandindo, você está realizando pelo gás. Então você fica tchuk, 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 tchuk. Ou seja, na hora que você expande, você realizou trabalho pelo gás. Na hora que você contrai, você realiza trabalho sobre o gás. E com isso você funciona a locomotiva. Então, basicamente, o funcionamento da locomotiva é você jogar calor para aquecer as moléculas. Ao aquecer as moléculas, uma parte é perdida para o trabalho. Você está realizando trabalho, tá certo? Esse calor não está sendo utilizado apenas para aumentar a energia interna das moléculas. Não. Uma parte está sendo extravasada para o aumento de volume. E nesse aumento de volume, você realiza trabalho. No aumento de volume, você realiza trabalho. Então, pressão vezes a variação do volume vai ser o trabalho que você quer realizar para o funcionamento da sua locomotiva. Então, de uma maneira bem leiga, porque quando está colocado no livro, primeiro o cara bota a expansão adiabática, bota expansão isotérmica, bota expansão isobárica, bota expansão isovolumétrica e tal, a gente vai ver essas expansões todas, essas transformações todas gasosas, né? Se dá tempo, acho que dá tempo. Mas o camarada não diz para que você está estudando isso tudo, tá? O cara não diz para quê. O porquê que a gente está estudando isso tudo é porque a gente vai aplicar em alguma coisa. Muitos alunos, a pergunta é, quando é que eu vou usar isso? Quando é que eu vou usar isso, né? Tem até um amigo meu, um amigo meu gosta muito de negócio de física, esse cara, Sérgio Pereira. Aí ele mandou um vídeo assim, professor, quando é que eu vou usar isso? Aí aqui, ó. Mas, professor, quando é que eu vou usar isso? Isso aqui tem um caminhão, tal, um guindaste, não sei o que e tal. Aí aqui tem a situação real, né? O caminhão vai, cai e quebra tudo. E tá aqui, ó. O probleminha tá aqui, ó. É um probleminha de estática, sabe? Bem simples o probleminha de estática.
Se ele tivesse estudado física, não tinha derrubado o navio junto com, com certo? Não tinha derrubado tudo. Aqui, ó. Deixa eu travar aqui, ó. Aqui está o caminhão, tá certo? Aqui está a estrutura para levantar esse negócio aqui. Só que se esse peso for maior do que o peso do caminhão junto com o guindaste, o centro de gravidade, o que vai acontecer é um desastre desse aqui. Certo? Então, no caso da gente, por que a gente está estudando? A gente está estudando, no caso isso aqui, termodinâmica, a parte de termômetros foi para você botar o termômetro debaixo do braço e tal, para você falar lá, quando você pegar o ônibus, o camarada botar na sua testa, o cara medir 33 graus Celsius, 33 graus Celsius é a temperatura de morto, né? A nossa temperatura, quando a gente está gelado, é 35 graus Celsius, 34 no mínimo. Tá? Uma criança dormindo é 35 graus Celsius, que baixa a temperatura dela. Né? Então, tem várias utilidades, tá certo? E aqui, como eu estou te explicando em termos bem leigos como é que funciona uma locomotiva. Carvão, você sabe que queima. Então, queimar, eu posso esquentar o gás, no caso é vapor d'água que é utilizado na locomotiva, né? Mas tem que ter o reaproveitamento desse vapor, porque quando esse êmbolo voltar, eu não posso simplesmente jogar todo o gás fora, né? Porque haja água, então eu tenho que reutilizar de certa forma, tá? Então, basicamente, essa fórmula daqui não é uma fórmula para você decorar. Não é uma fórmula para você chegar e ver no livro. Não, é para você entender. Você forneceu calor. Então vai aumentar a energia interna das moléculas. Se ela tiver como extravasar, se eu não extravasar, se eu não realizar trabalho, concorda que todo calor vai ser para o aumento da... Se eu travar e jogar calor no cara, vai aumentar a temperatura do cara sem realizar trabalho nenhum. Tá? Agora, o que não consegue acontecer, o que não acontece pela segunda lei da termodinâmica, não pela primeira, é que eu não consigo pegar o calor e transformar todinho em trabalho. Tá? Eu não consigo pegar o calor e transformar todinho em trabalho. Lembre-se que esse menos, esse ou mais aqui, é só uma questão de relativo, tá? É só uma questão de relativo, se o trabalho é feito pelo gás ou sobre o gás. Tá? Então está aqui em linhas gerais o porquê que a gente vai estudar o assunto. Então a primeira transformação, deixa eu ver aqui, é uma transformação isovolumétrica. Então vamos pegar aqui, ó, o gráfico, vai ficar o gráfico da pressão, que é o gráfico da pressão, tá? E aqui o gráfico da temperatura. Gente, lembre-se o seguinte, a temperatura, quando eu falo, é a temperatura absoluta, é em Kelvin, tá? É em Kelvin, tá legal? Não vou pegar a temperatura relativa, porque senão o gráfico iria passar por aqui e tal. Não. Aqui, a temperatura vai sair, teoricamente, poderia sair daqui, ó. Quando a pressão for zero, a temperatura seria zero. Sairia desse ponto aqui, tá? O que acontece é o seguinte, se você pegar um invólucro, tá? Essa transformação vai ser isométrica ou isovolumétrica, vou botar isométrica. O que acontece? Eu estou selando o tamanho do cara, então eu não estou deixando aumentar o volume, tá? Não estou deixando aumentar o volume. Esqueça de dilatação térmica, tá? O que vai acontecer com o gás aqui dentro? Você fornece calor, e você não vai realizar trabalho nenhum. Por que você não vai realizar trabalho nenhum? Porque você não vai aumentar o volume. Então, toda energia que você está jogando aqui
vai ser para quê? Para o aumento da energia interna do cara. Então, o que acontece é que a pressão vai aumentar diretamente proporcional à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a pressão aqui dentro. Então, na hora que a temperatura está aumentando, a pressão está aumentando e o volume é constante. Então, essa é a primeira transformação. Nessa transformação, não existe o quê? Não existe trabalho. Porque não houve variação de volume. E qual é a relação que eu posso utilizar? A relação é o seguinte: para eu dizer que duas grandezas são diretamente proporcionais, se uma aumentar, a outra aumenta também, eu posso dizer que a pressão inicial sobre a temperatura inicial é igual à pressão final sobre a temperatura final. Veja se não é. Veja se não é. Porque, veja, se eu aumento a pressão e a temperatura absoluta, tá? Absoluta, cuidado, Kelvin, aumenta da mesma forma, porque está diretamente proporcional à variação da energia interna, então a razão entre a pressão e a temperatura vai se manter constante. Então, ao eu aumentar a pressão, eu automaticamente, ao aumentar a temperatura, eu automaticamente aumento a pressão na mesma proporção. Elas são diretamente proporcionais, tá certo? A isobárica, eu vou conseguir aumentar o volume. Porque quem vai estar constante é a pressão. Então, vê, vamos pegar aqui um cara com um êmbolo aqui em cima. Tá? E vou botar um pezinho aqui em cima, tá? Só para ilustrar. Vou botar um pezinho aqui em cima, tá? Só para ilustrar. Então, você tem força e tem área. Então, você tem a pressão, tá? Aqui você tem a força. Aqui você tem a área. Então, força sobre área, você vai ter uma pressão, que é a pressão que está sendo atingida aqui. Essa pressão, ela é constante. Tá? E esse êmbolo, ele se desliza facilmente. Então, o que é que acontece quando eu jogo calor aqui? Porque quando eu jogo calor aqui, a temperatura vai aumentar. A energia interna vai aumentar. Não existe nada que impeça que, pela primeira lei da termodinâmica, que todo calor que eu coloque aqui seja realizado em trabalho. E para haver trabalho, vai ter que ter o quê? O aumento de volume. Então, esse cara agora, deixa eu botar outra cor aqui, ele vai para outra situação, porque aumentou o volume. Tá? Então, essa transformação isovolumétrica, veja, a temperatura é diretamente proporcional ao volume. Desculpa, a isobárica. A pressão é constante, o pezinho está aqui, é igual, então a força é igual, a área é igual, a força continua sendo a mesma, a área continua sendo a mesma, a pressão é a mesma. Ora, por que aumentou o volume? Porque eu joguei calor aqui, houve um aumento da energia interna, e com esse aumento da energia interna, você pegou esse aumento da energia interna, foi realizado trabalho. Então, você pode dizer o seguinte, que a tendência era aumentar a energia interna, mas toda a energia interna foi realizado trabalho, porque houve uma variação de quê? Uma variação de volume. Tá? Então, qual é a relação entre a temperatura absoluta e o volume? Como elas são diretamente proporcionais,
Ao aumentar a temperatura, eu aumento o volume. Então, a relação entre o volume e a temperatura permanece constante. Tá? Permanece constante. Isso é na transformação isobárica. Tá? Agora veja, na transformação isovolumétrica, na transformação isotérmica, eu não posso botar em função da temperatura. Tá? Aí eu vou colocar ou pressão em função de volume ou volume em função da pressão. Então, normalmente se usa pressão em função do volume. Eu vou explicar por quê, tá? Aqui você vai ter o gráfico de pressão e aqui você vai ter o volume. Só que agora a temperatura é constante, tá bom? Se a temperatura é constante, a variação da energia interna do cara é igual a zero. Não existe variação da energia interna do cara. Tá? Não existe a variação da energia interna do cara. Se a temperatura é constante, não vai haver a variação da energia interna do cara. Então vai haver o quê? Trabalho. Lembre-se que a gente está falando da primeira lei da termodinâmica, a gente não está falando da segunda. Porque na prática, quando eu aplico calor, há perdas, tá? Bem, agora o que acontece? A temperatura é constante, tá? Então vê, a temperatura é constante. O que é que acontece se eu aumentar a pressão? O que é que acontece se eu aumentar a pressão do cara? Esse êmbolo pode se mover tranquilamente. Eu estou aumentando a pressão do cara, tá? E como ele pode se mover naturalmente, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma diminuição de volume. Tá? Vai ocorrer uma diminuição de volume. Então, eu aumentei a pressão do cara, diminui o volume. Então, quando um aumenta, o outro diminui. E se eu pegar e tiver o cara está aqui dentro, e eu expandi o camarada, a situação agora é inversa, né? O volume era menor. E eu expandi o camarada, eu fui para um volume maior. É por quê? Porque eu aliviei a pressão. Eu diminuí a pressão agora é menor, entendeu? Então vê, aqui o volume diminuiu, a pressão aumentou, o volume diminuiu. Aqui o volume aumentou e a pressão diminuiu. São grandezas inversamente proporcionais. Como é que eu posso ter uma constante com grandezas inversamente proporcionais? Quando uma aumenta, a outra diminui. É na multiplicação. A pressão vezes o volume, se um aumentar, o outro diminui, para ser uma constante, quando um aumenta, vê só, a multiplicação aqui, ó. Se eu aumento a pressão aumentou, o que é que tem que acontecer com o volume? Tem que diminuir para que essa multiplicação continue constante, tá? Então, aqui na isotérmica, você vai ter o quê? Você vai ter grandezas inversamente proporcionais. Então, pressão inicial vezes o volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Se um aumentou, o outro diminuiu para essa multiplicação se manter constante. Veja a diferença de grandezas inversamente proporcionais para grandezas diretamente proporcionais. Ó. Nas grandezas diretamente proporcionais é uma fração. Ó. Porque se eu aumento o numerador e aumento o denominador,
essa relação permanece constante. Então, grandezas diretamente proporcionais. Se eu aumento uma, aumenta a outra, então a fração permanece constante. Na isovolumétrica, se eu aumento a temperatura, aumenta a pressão diretamente proporcional. Então é uma fração, ó, porque essa fração é uma constante. Se eu aumento uma, eu aumento outra, a divisão permanece constante. Aqui também, isobárica, se eu aumento o volume, eu aumento a temperatura. Então, são diretamente proporcionais, porque a divisão continua sempre como constante. Agora, grandezas inversamente proporcionais é desse tipo aqui. Se eu aumentar uma, diminui a outra para a multiplicação ficar constante. E agora, para a gente finalizar aqui a aula, não deu para ver trabalho. Aí eu vou ter que ver trabalho na próxima aula, tá? Porque o trabalho é no gráfico aqui, né? No gráfico da pressão pelo volume. A gente vai ver a realização de trabalho. Mas aqui a gente está vendo uma isotérmica, tá? Bem, o que acontece é o seguinte, veja. Se você travou a temperatura, tá? A temperatura é constante e a pressão é o inverso do volume, essa função vai dar um gráfico que a gente chama de hiperbólica. Vai ser uma curva desse tipo aqui assim. Então, ó, se eu aumentei o volume, olha o que aconteceu com a pressão. A pressão diminuiu, ó, tá vendo? Se eu diminuir o volume, o que aconteceu com a pressão? A pressão aumentou, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de isoterma. Tá? Isoterma. Então, gente, eu gostaria de fazer, tirar dúvidas de vocês, assim, tá? Porque a gente tem 15 minutos e eu vou começar a aula do terceiro ano. Eu queria tirar dúvidas. Na aula do exercício, no início da aula do exercício, então a gente vai tirar dilatação volumétrica, dilatação superficial e dilatação anômala da água. Então isso daí não vai cair, nem se a gente voltar para as aulas. Também não vai cair espelhos, não vai cair nada disso, tá? Não vai cair nada disso. A gente está usando a parte mais importante, que é a relação entre temperatura, pressão e volume, tá? E a gente não chegou nem na equação que vocês conhecem demais, que é PV igual a nRT, tá? Porque já que, veja só, pressão e volume são inversamente proporcionais, isso daqui é uma constante. Então, se eu pegar aqui, ó, pressão sobre a temperatura é uma constante, o volume sobre a temperatura é uma constante. Então, eu posso fazer essa multiplicação aqui, ó. Pressão vezes o volume sobre a temperatura é uma constante. Essa constante é o número de mols vezes R, que é a constante dos gases, mas isso a gente só vai ver, a gente vai ver na próxima aula, tá? Eu queria ver dúvidas quanto à parte de termodinâmica. A parte de termômetro a gente vai fazer na próxima, vai fazer em exercício. E na parte de calorimetria, eu queria saber se tem alguma dúvida, porque a gente tem 10 minutos, eu queria tirar dúvidas de vocês. Bem, gente, eu vou interromper a gravação, mas não vou interromper aqui a comunicação da gente não, tá? Vou interromper a gravação, somente interromper a gravação. Então, pessoal, eu vou dar tchau para o pessoal, porque eu vou jogar na internet. Valeu, pessoal. Na próxima aula eu vou gravar a aula também e as questões da próxima aula, tá?